Olá, meus irmãos, mais uma semana aqui no canal Meditando na Escritura. Vamos hoje dar sequência ao estudo que nós que começamos a fazer na semana passada, e discutir aqui algumas coisas nesses minutos que vão transcorrer aí a nossa conversa. Se você tiver dúvida nos vídeos anteriores que você viu, escreva, comente. Nós vamos conversando aí e esclarecendo as dificuldades que você tenha de entender o texto, de poder assimilar alguma informação, e aquilo que eu não souber também, eu me comprometo aqui a pesquisar, buscar referências para poder trazer para vocês aqui dentro do canal. Então, antes de começar, eu quero fazer uma breve oração pela sua vida, para que o Senhor fale conosco, ilumine a nossa mente, o nosso coração nesses minutos que vão seguir. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, te pedimos a tua bênção e a ministração do teu Espírito Santo para falar aos nossos corações. Ó Deus, que cada pessoa que assista, Senhor, essa mensagem, ela seja, ó Deus, tocada pelo teu Espírito, seja avivada, regenerada, e que seu entendimento seja aberto e o seu coração seja alcançado para a honra e glória do teu nome, Senhor. Glorifica a tua obra, Senhor, e no meio dos anos faze conhecida como o profeta Abacuque escreveu. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, mais uma semana, então estávamos falando sobre o pecado, Então falamos da origem do pecado, que foi lá no Jardim do Éden. Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus e caíram. Relato da queda lá em Gênesis capítulo 3, como falamos na semana passada. E hoje, se você se recorda, no final do vídeo eu falei sobre a solução do pecado, que é Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus. E no decorrer da semana, orando, meditando na mensagem que ia gravar nessa semana, Deus falou comigo que eu precisava discorrer um pouco mais sobre o assunto e passar algumas coisas que não foram faladas na semana passada, que foi de uma maneira bem superficial, Então, vamos a elas. Então, nós vimos lá que depois da queda o mal se espalhou, o homem se tornou muito mal no seu coração, a maldade aumentou, a iniquidade cresceu, a ponto do Senhor enviar o dilúvio para exterminar a humanidade, recomeçar com Noé e sua família, E também vimos que a partir daí havia uma dinâmica, uma espécie de ciclo, onde o homem peca, Deus pune o pecado, e agora de maneira não mais generalizada ao exterminar a humanidade, mas através de exterminar um povo, atacar um povo, ou permitir que uma nação subjugue outra nação. E assim a gente vê as ascensões e quedas de impérios, de reinos, de tronos, por causa da consequência das escolhas do homem em relação ao Senhor, fruto do seu pecado. Mas Adão e Eva tinham recebido uma ordem estrita, expressa, sobre o que eles deveriam e o que eles não deveriam fazer. E no decorrer das gerações, o que Deus determinou? Será que Deus deu algum direcionamento? Será que Deus falava com o homem e dizia o que era certo e o que era errado aos seus olhos, para que eles pudessem saber e ter consciência daquilo que era certo ou errado? Bem, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, e nós vamos ver que Deus ele se revela para a humanidade de duas maneiras: pela
obra da sua criação, pela natureza, pelo universo criado, onde nós chamamos de revelação natural, e também, falado da revelação escrita, que é a Bíblia, que é a sua palavra, a palavra de Deus, né? Então hoje nós vamos falar dessa revelação natural, né, de como o homem ele ignorou o fato de existir um Deus que criou a tudo que existe do nada e que sustenta e mantém essa criação, né? Então, queria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa, em a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 18, e nós vamos transcorrer aí alguns versículos a esse respeito. Em Romanos, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Então aqui, lendo aqui do versículo 18 até o versículo 20, nós vemos que Deus ele se revela à humanidade através da criação. E talvez você esteja pensando, Rodrigo, o que isso tem a ver com Deus dar direcionamentos e dizer o que o homem faz de certo ou errado, para que o homem tenha consciência do seu pecado, né? Então, nós vamos seguir aqui no texto. Então, ele fala no versículo 21, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Então, quando nós lemos até o versículo 23, nós vemos o seguinte: a humanidade ela sabe que existe um Deus supremo, soberano. É claro que nem todas as religiões são cristãs, e aí você vai ver nações colocando como sol, como a lua, como as estrelas, alguns deuses nas mitologias gregas e romanas, como Zeus, como Júpiter, como algumas outras religiões da nórdica, lá como Odin. Você vai ver algumas figuras mitológicas que representam um Deus soberano, criador de todas as coisas, e que nós vivemos debaixo do controle desse Deus, dessa entidade suprema que tem controle, tem o poder sobre tudo e sobre todos. Então a Bíblia ela está dizendo aqui claramente que Deus se revelou à humanidade através da criação. E agora eu queria que vocês pensassem nisso comigo. Por que o homem é considerado transgressor para Deus? Por que é muito claro que ele o rejeita? Então, irmãos, vamos pensar aqui em alguns pontos que eu, inclusive, separei aqui para a gente discutir hoje. Então, vamos pensar aqui. Deus se revelou ao homem através da criação. O Salmo 19, no versículo 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, a Bíblia mais uma vez está dizendo que Deus é o Criador de todas as coisas. Se você olhar a palavra aí no dicionário, criar ou criação, você vai ver que é criar do nada. O homem não tem capacidade de criar. Às vezes falam criação do homem, mas o homem não tem essa capacidade. Ele usa os recursos que Deus deu
né, e criou sobre a terra para que o homem crie. Mas quem cria é Deus. Deus cria do nada as coisas. Ele criou o universo, o mundo pela sua palavra. E sendo mais específico nisso, irmãos, vamos pensar em algumas coisas que são muito fáceis de nós deduzirmos. As estrelas, o universo, partículas, de rocha, gelo, gás. Existem planetas gasosos, existem as famosas nebulosas, que são gás comprimido. E aí vamos pensar, irmãos, como que num universo que não tem gravidade no espaço, não tem nenhum tipo de pressão atmosférica, como que o gás vai ser comprimido? A gente tem algumas outras questões interessantes, como por exemplo a posição da Terra em relação ao Sol. Fica mais ou menos aí a 150 milhões de quilômetros de distância. Isso que a luz percorre mais ou menos 8 minutos essa distância, mas a Terra fica numa posição em que nem esquenta demais a ponto de a atmosfera queimar e nós morrermos, e nem longe demais do Sol para que nós não possamos congelar. Então você vê que as coisas estão colocadas nos seus devidos lugares. A gente tem o cinturão de asteroides ali entre Júpiter e Marte, que protege a Terra de grandes asteroides, de grandes impactos. Então você vai vendo essa organização cósmica, aonde Deus ele vai organizando e protegendo e guardando a Terra, porque foi o local que ele escolheu para que o homem habitasse. Tanto que você vê algumas questões aí a todo tempo, dos últimos 30, 40, 50 anos, asteroides que caíram em Marte, que caíram em Júpiter, que caíram em outros planetas, mas não bate nada na Terra. Tem algumas colocações da época dos dinossauros e tudo mais, mas eu creio que até isso estava na administração de Deus nessa ocasião. Então a gente tem, mas saindo aí dessa parte mais de astrofísica, trazendo para a Terra, a gente tem também toda a organização das marés que sobem, que descem, em relação à Lua, controlar isso. Você tem os ventos, as correntes de ar que sopram as nuvens, que movem as frentes frias, a chuva, os períodos secos, os períodos úmidos, que chamam aqueles rios voadores. Inclusive a gente teve uma crise hídrica lá em 2014 ou 2015, e os especialistas disseram que não houve essa migração desse rio voador, ele não veio da Amazônia e não desceu para o sul e para o sudeste. Então houve aquele período de seca, os reservatórios ficaram muito baixos, não havia chuva. Então você vai vendo que o Senhor ele controla tudo. Você vê também as migrações dos pássaros, as migrações das baleias, as migrações das borboletas saindo de um extremo ao outro, as tartarugas marinhas que todos os anos voltam para a mesma praia para poder desovarem, para poder colocarem os seus ovos dentro da terra, e depois voltarem. Depois esses filhotes nascem e vão direto para a água. Quem os ensina? A mãe não está lá. Quem dá a direção para a tartaruga voltar para a mesma praia? As baleias todos os anos fazem o mesmo trajeto. Qual é a bússola delas? O que elas usam para se guiar? É claro que isso existem respostas científicas, mas quem cria as correntes das águas, quem cria as marés, aonde está mais quente e está mais frio, que instinto é esse que diz que ela precisa sair de um lugar frio e ir para um lugar quente para poder reproduzir? Então, essas coisas, irmãos, elas são muito claras em relação à criação feita por Deus. Um Deus supremo, todo-poderoso, soberano, que criou todas as coisas, e a palavra de Deus diz que Ele as sustenta pela palavra do seu poder. Então, é fácil para quem quer, obviamente, entender isso, somando aí até a ciência com a religião, de você ver que não dá para essas coisas terem sido criadas de maneira aleatória, a partir de uma explosão, e de repente de um caos, tudo veio a se ordenar sozinho, sem ter
uma entidade com uma inteligência sobre-humana para poder construir tudo isso, né? Um universo aí que os especialistas estão dizendo que tem mais ou menos 93 bilhões de anos luz de extensão, né? Tem mais ou menos 1 sextilhão de estrelas, que são basicamente você colocar ali 22 zeros, né, depois da vírgula no lado direito, para você ter a ideia da quantidade de estrelas que tem nos céus, né? Isso não pode ter sido de aleatório, né? O caos se ordenou sozinho e foi começando a se autocriar, né? Isso é inconcebível, até pela própria ordem da natureza. Então, vemos aqui nesses versículos que Deus ele se revela à humanidade na criação. E Deus, irmãos, não podemos esquecer também de que ele criou o homem para que o homem o glorificasse, para que o homem experimentasse uma relação amorosa, como existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, onde o próprio Senhor Jesus diz no Evangelho que o Pai me ama e eu amo o Pai, eu e o Pai somos um, né? Eu enviarei o Consolador, o meu Espírito. Então, Deus criou o homem para que ele fosse envolto nesse amor divino, para que o homem experimentasse, né, esse amor incondicional, maravilhoso, e para que o homem o glorificasse, para que o homem o adorasse, para que o homem lhe rendesse louvores, graças, honra, porque foi criado por um ser soberano de maneira especial, é a coroa da criação divina. Mas o que o homem faz? Como já falamos na semana passada, ele ama a maldição e rejeita a bênção. Então a gente lê aí no versículo 21, mais uma vez falando: portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, seu discurso se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Então aqui eu gostaria de mostrar para você que nós temos duas ações nessa rebelião do homem contra Deus. Primeiro, nós temos a ação humana, onde o homem, sabendo que existe um Deus, existe um Criador, ele simplesmente nega isso. E aí eu quero te convidar a lembrar de alguma pessoa que você já teve o convívio, ou que ainda convive, ou que já conversou, de pessoas olhando e dizendo como a natureza é perfeita, como a natureza é maravilhosa. Ah, tá vendo? Isso é a fúria da natureza em relação ao que o homem está fazendo. Isso é a natureza pedindo de volta aquilo que foi tomado. Mas espera aí, essa natureza ela foi feita por Deus. Deus criou todas as coisas, a terra, o mar e tudo que neles há. Salmo 24 diz que do Senhor é a terra, o mundo, a sua plenitude e todos os que nele habitam. Então, o homem ele rejeita e não glorifica a Deus, ele não dá a Deus o que lhe é devido, pelo fato de Deus ter criado esse mundo e ter criado a humanidade para que experimentasse do seu amor. Mas pelo contrário, ele quis ser o seu próprio Deus e rejeitou o Senhor, ele virou as costas para Deus. E eu quero te convidar a lembrar do filme Gladiador, quando o gladiador vira as costas para o imperador, e aquilo era considerado uma afronta, e a ponto da plateia ali no Coliseu em Roma ficar perplexa com o desprezo que o gladiador dá ao imperador ao virar-lhe as costas, e o imperador lhe cobra: não, você não pode virar as costas para mim. Então essa é a relação do homem com Deus. Deus não criou o homem para que o homem o desprezasse, para que o homem virasse as costas, mas mesmo assim Deus continua amando o mundo. E dando seguimento aqui, a gente vai ver que existe
uma ação diabólica por trás da ação humana, obviamente, né? Quando a gente vai ler aqui, na parte B do versículo 21, onde fala que antes em seu discurso se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Em 2 Coríntios 4, no capítulo 4, diz que o príncipe desse século, uma alusão ao diabo, cegou o entendimento do incrédulo para que não lhe resplandecesse a luz do evangelho de Cristo. Então, o que isso significa? Que essa rejeição, óbvio, o homem é que a faz, mas existe uma orquestração diabólica aí, onde você vê o diabo, a força espiritual do mal, fechando o coração do homem, obscurecendo o seu entendimento, não permitindo que o homem acesse essas verdades da palavra de Deus e entenda que o Senhor é o Criador e o guardador de tudo, o que nos dá vida, respiração e tudo mais, como está em Atos 17 escrito. E isso deveria gerar no homem prazer, deveria gerar no homem alegria, deveria gerar no homem um sentimento de glorificar a Deus, de retribuir ao Senhor, de louvá-lo, de engrandecê-lo e de alguma maneira andar nos caminhos e nos estatutos do Senhor. E aí eu falo de alguma maneira porque nós estamos falando da humanidade como um todo, nós não estamos falando dos cristãos, aqui nós estamos falando de um conceito mais macro e, se você perceber, nós estamos afunilando até chegarmos ao clímax desses vídeos, onde a gente vai falar do povo de Deus e da regeneração e tudo mais. Mas, por hoje, nós vamos falar nesse sentido geral. Então, nós vemos aqui que essa ação diabólica de fechar o coração do homem, de obscurecer o seu entendimento e não de permitir que o homem entenda isso, faz com que o homem não glorifique a Deus, que rejeite a criação como sendo uma criação divina, né? E hoje nós temos, né, o Big Bang aí, né, os espíritos da floresta, né, o Zeus, o Júpiter, né, o Odin, o que quer que seja, como esses criadores aí. Tem festa para o sol, para a lua, as pessoas aplaudem o pôr do sol e todas essas coisas, né? Cada um com a sua crença. Nós estamos falando aqui a respeito do que a Bíblia diz, sim? Então aqui a gente vai ver uma outra ação humana no versículo 23, que diz: mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Então o homem não só rejeita a Deus, como coloca um Deus no lugar dele, que é o que chamamos de idolatria. Idolatria nada mais é quando eu coloco alguma coisa no lugar de Deus, à frente de Deus. Seja uma imagem, seja uma pessoa, seja um objeto, seja o seu tempo, seja o seu dinheiro, seja o seu trabalho, não me importa. Aqui o apóstolo Paulo ele escreve especificamente sobre a idolatria, a adoração a imagens, né? A imagem do homem corruptível. E aí vamos lembrar do que ele está falando. O imperador romano era considerado um deus, quantos reis, como Luís XIV, se considerava o deus, o rei Sol, né? Que estava lá acima de tudo e de todos. A imagem de aves, de quadrúpedes e de répteis. Vamos lembrar aqui dos deuses egípcios, né? Anubis, Osíris, todos esses que tinham essas metade homem e metade animal, a cabeça de um cachorro e o corpo humano. Nós também vamos para a mitologia grega para ver outros animais lá, né? Como o centauro, o minotauro, como tinham criaturas de grande força e eram adorados por causa disso. Paulo, quando chega em Atenas, na Grécia, ele fala lá que tem um altar para cada tipo de deus e fala: vocês são muito religiosos, né? E apresenta o Deus desconhecido, porque tinha um altar até mesmo para esse Deus. Então vamos ver aqui que essa ação diabólica também leva o homem à idolatria. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, sim, do 14 ao 22, que essa
adoração do homem às imagens é uma adoração a demônios, né? Então eu quero abrir lá em 1 Coríntios no capítulo 10 para poder evidenciar isso para você, para que você saia daqui hoje com esse entendimento de que a idolatria não é algo simplesmente implantado pelo homem para poder ter um sistema para poder travar, né, o homem ali naquilo que ele, na manipulação, né, digamos assim. Então 1 Coríntios 10, no 14, diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede Israel segundo a carne: os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios, aqui os não-judeus, sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele é muito claro naquilo que é o que está por trás da idolatria. Então, temos uma ação diabólica. Se pudéssemos organizar, aqui eu fiz, né, uma reorganização dessa sequência aqui em Carta aos Romanos 1, né, do versículo 18 até o versículo 23, poderíamos dizer assim que a ação diabólica é tornar nulo o raciocínio do homem, obscurecer-lhes o coração e os tornarem loucos. O resultado dessas ações diabólicas vão gerar, né, as ações humanas, que é não glorificar a Deus, não lhe render graças e começar a idolatria, que nada mais é do que a substituição de Deus. E hoje nós temos aí o próprio homem se colocando no lugar de Deus, né? Os grandes ditadores da história, os grandes homens que quiseram governar o mundo, que quiseram colocar a sua etnia, a sua raça acima das outras, né? De subjugação, de tudo isso. Em toda a história da humanidade você vai ver alguns pontos dos impérios levantando e caindo, como alguns reis e imperadores se colocaram na condição de deuses e que reivindicavam para si adoração, né? Então toda essa ação ela é orquestrada por Satanás. Vamos nos lembrar por que disso. Porque o homem, quando rejeita a andar com Deus, ele automaticamente perde a autoridade que ele tinha sobre a terra, e essa autoridade passa para Satanás. Tanto que Satanás, quando oferece a Jesus os reinos do mundo e a glória deles, ele diz: isso foi me dado e eu dou a quem eu quiser. Então Jesus fala que o mundo jaz no maligno, está morto no maligno. Paulo fala o príncipe desse mundo, ou seja, o diabo, não que ele seja o dono, mas Deus, numa ação justa, de que fato do homem ter rejeitado andar com ele permite que Satanás, junto com o pecado, subjugue a raça humana e faça aquilo que lhe convém fazer, conforme a vontade do Senhor, obviamente, porque o diabo só age onde Deus permite que ele vá. Então, nós temos aqui, para resumir isso, a ira de Deus é justa sobre a humanidade, e esse castigo é dado através de o Senhor abandonar o homem à própria sorte e ser manipulado por Satanás. Essa é a dinâmica da ira de Deus por conta do pecado da humanidade. Então, hoje nós vimos aqui que o homem ele
está debaixo da justa ira de Deus, porque o rejeitou como Deus. Deus se revela através da criação, o seu enorme poder, a sua divindade, e o homem, ele se coloca nessa condição. Então nós vemos que o homem sabe o que é Deus, o homem sabe o que é que a criação veio de um ser supremo. Não vai conhecer a Deus como nós cristãos conhecemos, com intimidade, com relacionamento, né? Mas na sua alma, no seu íntimo, no seu coração e talvez no seu subconsciente, ele tem essa consciência de que existe um Deus soberano e de que Deus quer ser glorificado pela sua criação, e o homem o rejeita, vira as costas, o abandona e o substitui. Então, por isso que a ira de Deus está sobre a humanidade. Aqui estamos falando de uma maneira geral, e depois, na próxima semana, nós vamos entrar sobre a questão dos mandamentos e ordenanças dadas por Deus, né, na forma da lei, né, os 10 mandamentos. E aí nós vamos entender como funciona essa dinâmica de não só está escrito, mas Paulo vai dizer que também está escrito a lei moral de Deus dentro do nosso coração, aquele senso de certo e errado que todo homem tem, né, e que isso vai culminar, vai apontar para a redenção, mostrando aí que Deus, desde a fundação do mundo, tinha um plano perfeito e maravilhoso de restauração e de salvação do homem, enviando o seu Filho, o Senhor Jesus, para morrer por nós na cruz do Calvário, pagar por nossos pecados e satisfazer a justiça de Deus, conforme está escrito em 2 Coríntios 5:21, que aquele que não tem pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém, meus irmãos? Até a próxima semana. Deus abençoe. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, para que possamos alcançar aí o máximo número de pessoas. Muito obrigado. Deus abençoe. Até a próxima semana. Um abraço.